Eu vi, mais uma vez, como se as pessoas estivessem indo às eleições e estivessem indo votar nas eleições. Era como se fossem os 2 primeiros meses de 2026. Eu botava a mão na cabeça e dizia: que loucura é essa, Senhor? Eu vi um grande reboliço. Era como se fosse uma nuvem gigante. Aparecia então outro cenário. O outro cenário aparecia 3 meses. Era o número 3 que representava 3 meses. E aparecia no meio desse cenário o nome Cautela. O nome Cautela é para a nação brasileira. Aqueles que puderem fazer um pequeno estoque, seja de remédio ou de alimento, pois serão 3 meses de batalha. Serão 3 meses de acontecimentos históricos, Reginaldo, na nação brasileira. O final de outubro de 2025, Deus vai abolir na América Latina. A América Latina será abolida. Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Eu vi, olha só, eu estou sentindo tenta filmar aqui, meu Deus, olha isso aqui. E o final dessa história que está acontecendo no Brasil tem vitória. Eu já assisti tudo. O que vai acontecer até o último dia de outubro de 2025. Será que as eleições vai ser antecipada por algum motivo grande e extraordinário? Será, meu Deus, que a eleição vai ser? Será? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na tarde desta terça-feira, 9 de setembro de 2025, traz mais uma poderosa palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz que viu as eleições de 2026 e que um novo cenário a partir do dia 11 de setembro irá surgir no Brasil. O apóstolo diz também que o Senhor ordena ao povo estocar alimentos, pois durante 3 meses o Brasil irá viver uma grande batalha que será histórica dentro da política nacional. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo da plataforma reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande e poderosa corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra profética relatada pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Sem delonga e sem demora, eu vou dizer. Eu sou um homem feliz por ser dotado de um dom. E nos últimos 3 anos, o Senhor, Ele me ensinou, Ele me instruiu a me dar com esses dons. Eu tive uma visão, uma revelação, que foi muito linda, e cada vez que eu penso que eu tive uma linda ou muito linda, Deus me surpreende com uma mais linda ainda. Eu vi os anjos em pé, alguns com trombeta na mão, e vi uma voz bradando como de trovão, que dizia: filho, o grande dia chegou. Contempla tudo que tu vê, apenas fala em tua live hoje. Horário 15 para as 15, 15 para as 15 horas, dia 9 de setembro de 2025. 15 para as 15 horas, dia 9 de setembro de 2025. Contempla tudo aquilo que você vê
sem aumentar nem tampouco diminuir. E diga somente o que você vê. E eu tenho algo de Deus para dizer e vou detalhar, sem perca de tempo e sem demora. Tudo que você vai ver, tudo que eu irei lhe contar agora, a partir desse momento. Que Deus possa abençoar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste muita atenção o que eu vou falar, o que eu vou contar para vocês. Muita atenção. Eu vi, mais uma vez, como se as pessoas estivessem indo às eleições e estivessem indo votar nas eleições. Era como se fosse um momento de eleição como 2022. Como 2022, aquele momento de eleição de 2022. Eu vi do mesmo jeito daquilo. Aquele momento de eleição de 2022. E aquele momento de eleição de 2022 era como se fosse 2022. E as pessoas saíam da sua casa normalmente, e as pessoas iam normalmente, e as pessoas participavam da eleição como se fosse uma eleição a presidente, governadores, de 2022. E aí eu via isso, mas o ano era 2025, era como se fosse entre 2025 para os 2 primeiros meses de 2026. Mas não era outubro de 2026, não era outubro de 2026. Era como se fosse os 2 primeiros meses de 2026. Como se fosse do final de outubro de 2025 para os 2 últimos primeiros meses de 2026, ou os 3 primeiros meses de 2026. Vamos dizer que os 3 primeiros meses de 2026. E eu olhava e dizia: Deus, mas a eleição de 2026 não é para ser não é para ser em 2026 em outubro, como de praxe todos os anos, as eleições presidencial, governador, prefeitos, ou governador e presidentes, deputados estaduais e deputados federais? E o Senhor disse: sim, mas a ti não cabe entrar em detalhes, somente contar. E eu quero contar nesse detalhe. A eleição era como se fosse a eleição de 2022, como se fosse. E as pessoas saíram de suas casas para votar. Só que era o final de outubro de 2025 para os 3 últimos meses de 2026. Os 3 últimos meses de 2026. Eu botava a mão na cabeça e dizia: que loucura é essa, Senhor? Aí o Senhor disse: mais uma vez eu vou te dizer, a ti não cabe a você questionar, somente falar. Depois que um soldado entra num campo de guerra, ele não pode mais receber tantas instruções dos seus comandados, ele tem que agir, senão ele é abatido. E eu entendi e tive que continuar a visão, e continuando a visão, eu fiquei continuando olhando aquilo, sem entender, mas não ousava mais perguntar. E o Senhor me mostrava Ezequiel 37, versículo 7. Ezequiel 37, versículo 7, que diz: e profetizei como me deu ordem, Ezequiel. E depois que eu profetizei como o Senhor me deu ordem, eu vi um grande reboliço. Um grande reboliço no meio daquele vale. Então começou a juntar ossos com ossos. E eu entendi a missão. Profetiza nesta live hoje. E conta a visão que eu te dei. E a visão que Deus me deu era essa. Uma multidão de pessoas. E tinha alegria nos olhos dessas pessoas e no sorriso dessa pessoa. Das pessoas, muita alegria nos olhos e no sorriso dessas pessoas. E essas pessoas se dirigiam. Aos seus lugares de votação. E era mais ou menos como o final de outubro de 2025, aos 3 primeiros meses de 2026. A hora agora são 10 minutos
para as 15 horas do dia 9 de setembro de 2025. 9 de setembro de 2025, um horário 10 minutos para as 15 horas. E Deus disse, você vai passar. E eu senti uma alegria, uma presença tão grande, porque eu senti que Deus estava verdadeiramente falando comigo. Sentindo que Deus verdadeiramente estava falando comigo, eu disse, não, agora eu vou continuar. E o Senhor dizia, agora passe a fase e olhe os detalhes que eu darei. Era como se fosse uma nuvem gigante de 100 metros de largura por 100 de altura, e ela passava com a mão toda poderosa de Deus. E aparecia então outro cenário. O outro cenário aparecia 3 meses. 3 meses aparecia o outro cenário. 3 meses, hoje é 9. Quarta, 10. Quinta, 11. E esse cenário que aparecia do dia 11, o Senhor dizia, a partir de agora, dia 11 de setembro de 2025, aparece outro cenário, a partir do dia 11 de setembro de 2025. Outro cenário. Veja o cenário, Reginaldo. Eu vi o cenário. Eu vi o cenário perfeitamente. O cenário era o número 3, que representava 3 meses. 3 meses a partir do dia 11 de setembro de 2025. 3 meses a partir do dia 11 de setembro de 2025. E aparecia no meio desse cenário o nome Cautela. E o nome Cautela que aparecia, o Senhor dizia, é para a nação brasileira. O nome Cautela é para a nação brasileira. E o número 3 meses a partir do dia 11 de setembro de 2025 é para que a nação brasileira tenha cautela. Aqueles que puderem fazer um pequeno estoque das coisas que é extremamente necessária, seja de remédio ou de alimento, aqueles que puderem, façam por 3 meses. Pois serão 3 meses de batalha. Serão 3 meses de acontecimentos históricos, Reginaldo, na nação brasileira. 3 meses de batalha, 3 meses de acontecimento histórico na nação brasileira. 3 meses, Reginaldo. 3 meses. E a palavra cautela. São 3 meses. Quando eu tentava perguntar, eu não ousei mais perguntar. Mas quando eu tentava perguntar, eu parava. E o que eu ia perguntar lá que eu não perguntei, era isso. E quem não pode? Mas eu não ousei perguntar. Não é que vá faltar, mas é cautela. Você entende isso? Cautela. Porque são 3 meses de batalha, que se iniciará do dia 11 de setembro de 2025. O final de outubro de 2025 é um grande deslumbre. É como se fosse um filme que eu já vivi. Vocês não, mas eu já vivi. O que eu consigo deslumbrar porque já vivi, porque Deus mostrou, vocês irão ver no final de outubro de 2025. Eu espero estar desenhando aqui. Eu nunca disse que via, através dos sonhos que eu tive, centenas dele, das visões e revelações por parte de Deus. Eu nunca disse que via as eleições de 2026. Quando se fala eleição de 2026, em outubro de 2026, ela normalmente, tranquilamente, eu não via. Eu, como profeta, alguém me chama como vidente, o profeta e o vidente lá de Luiz Samuel, no Antigo Testamento, é o mesmo profeta de hoje. A ordem do produto não vai alterar o resultado, tá certo? O vidente ou o profeta é o que eu estou vendo, é a minha visão. E eu sou fiel demais à minha visão. Fiel demais. Nem pergunta a A, nem a B, nem a C se eles crerem. Porque quem deve crer sou eu. Eu sou fiel. Vivam para poder ver os acontecimentos. Vivam para poder ver os acontecimentos. Deus vai abolir na América Latina, até essa data e muito. A América Latina será abolida. Já está sendo abolida em muitas coisas
já está acontecendo, mas é algo crucial. Está dito essa parte para o território nacional brasileiro. E num mesmo interim, a mão passava novamente. Passava naquela nuvem, que era como uma tela nuvem grande, já de 100 por 100, passava e abria a terceira fase. A terceira fase, o Senhor disse, é clamor. Clamou por Jair Messias Bolsonaro, saúde. Clamou por Michele Bolsonaro, saúde. E clamou para o filho que é vereador, não sei se é Carlos Bolsonaro. Se é Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Clamou por eles e pela saúde deles. Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, se eu não me salvo a memória, que é o vereador do Rio de Janeiro. E eu vi o dedo de Deus passando em cima do presidente Jair Messias Bolsonaro e o inimigo querendo colocar uma gastrite aguda, nervosa, gastrite poderosa. E Deus dizia, diga isso que você vê. E por eles um grande clamor. E o restante está em minhas mãos. Operando eu, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Operando eu, ninguém impedirá. Eu espero estar bem deixando claro tudo que eu estou dizendo aqui. Eu vi, olha só, eu estou sentindo tenta filmar aqui, meu Deus, olha isso aqui. Jesus, olha isso aqui, ó. Olha como os poros, olha isso aqui, que coisa linda. Eu estou sentindo a presença de Deus, olha aí, que coisa linda, meu Deus, que coisa, eu estou sentindo a presença de Deus, que coisa linda, Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus, olha, e do mesmo jeito que eu assisti o final dessa história aqui, e o final dessa história que está acontecendo no Brasil tem vitória. O final dessa história, se alguém acredita num profeta evidente, eu boto para duas coisas, quem acredita em evidência e profeta é a mesma coisa, a hora do produto não altera o resultado, tá? O livro de Samuel diz isso. Então, quem acredita no vidente profeta, olha, o cara acertou a primeira, acertou a segunda, acertou a terceira aqui das provas, acertou algumas coisas. E aí, vamos ver será que ele não vai acertar essa outra aí, que ele está dizendo que vai acabar tudo bem em território nacional brasileiro? Que ele já assistiu o filme. Então Deus me dá a oportunidade de assistir o filme antecipadamente. Eu já assisti tudo. O que vai acontecer até o último dia de outubro de 2025. Será que eu não assisti o restante através dessa visão que eu acabei de passar para vocês? Que até os últimos 3 meses de 2026, começando do final de outubro de 2025, indo até os 3 meses de 2026? Será? Meu Deus, eu fico pensando, será que vai ter eleição antecipada, Senhor? Será que as eleições vai ser antecipada por algum motivo grande e extraordinário? Será, meu Deus, que a eleição vai ser? Será? Eu fico pensando na minha loucura, eu fico pensando. Será, meu Deus, que na minha loucura que eu estou vendo aqui nessas visões de Deus, que essas eleições poderão ser antecipadas com motivo grande, gigante, extraordinário? Menino, eu vou até dizer a hora. São 15 horas e 22 minutos. 15 horas e 22 minutos. O dia 9 de setembro de 2025. Fique para a história essa live. 9 de setembro de 2025. Para os historiadores. Guardem e armazenem e façam um trabalho. Vocês merecem. Vocês estão fazendo. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol
desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.